que leva uma jovem a abrir mão, né, do conforto da sua casa, do seu quarto, da comidinha quentinha da casa, abrir mão de um projeto pessoal, profissional, de tornar-se uma médica ou uma engenheira, porque potencial para isso tem, que leva uma jovem a decidir contra tudo e contra todos, apesar do apoio da família, do reconhecimento da família, e seguir um caminho que ela entende que é o caminho que Deus tem para ela, que é evangelizar vidas, pregar aos que estão longe de Cristo e anunciar o reino de Deus, sair do seu lugar comum, do ambiente, inclusive da igreja, que é um ambiente que acolhe, um ambiente onde a gente comunga da mesma fé, a mesma comunhão, e essa pessoa vai para um lugar distante, frio, para treinar, inclusive a viver com o mínimo de condições, o mínimo de recursos materiais, porque a vida no campo missionário, no campo apostólico, é uma vida de sofrimento e dificuldades. Eu estou falando de uma irmã nossa, de uma menina que cresceu entre nós aqui, né? Ela vai sair dentro do nosso meio. Eu pensei nessa moça a semana inteira, orei por ela a semana inteira, porque eu tenho muita certeza de que essa menina, ela é muito quebrantada por Deus, e Deus tem um plano na vida dela. Eu não vejo por aí, eu vejo muito oba-oba, mas seriedade são em poucas pessoas. Às vezes a idade, muito jovenzinha, mas para ter o poder de decisão e a vontade de servir como ela tem. Eu falei, Senhor, eu preciso abrir um espaço para essa menina dar um testemunho para a igreja. Muita gente aqui nem imagina quem seja o que eu estou falando, mas eu vou pedir para nesta noite ela dar um testemunho para vocês. E ela vai falar para todos, para adultos, idosos, jovens, casais, porque a nossa missão maior nesta terra é falar, testemunhar de Cristo Jesus, o Senhor. Ele é o Senhor. Enquanto nós pais, passamos dias e dias planejando o futuro dos nossos filhos, com uma boa carreira, um bom casamento, uma boa casa, um bom carro, ter uma vida confortável, eu achei interessante, perguntei isso a ela, e ela disse que ela está disposta a abrir mão de tudo isso, se preciso for, para falar de Jesus. Então eu vou pedir a essa moça que ela venha aqui, quero orar por ela, e nós como Igreja de Deus vamos abençoar este trabalho que ela está querendo servir ao Senhor. Vem cá, Lara, por favor. Meus pais, desde quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. Pode-se dizer que eu tive uma sorte, porque quando os meus irmãos nasceram, eles eram católicos, e teve uma grande diferença em minha educação e em educação deles. E então, desde a minha educação, eles me educaram de acordo com a Bíblia, e não tive muita dificuldade de obedecer o que era. Eu sempre fui uma filha obediente, não tive esse grande problema de obedecer às ordens deles, e uma filha transtornada, uma adolescente assim. Teve uma reunião que transformou a minha vida toda, desde o início até o final da reunião. Foi no dia 15 de março de 2009, eu tinha apenas 12 anos. Quem falou nesse domingo foi o Norival Júnior, e ele tocou, foi eles, né?
foi Deus, Ele tocou na minha vida e eu percebi que ali eu precisava aceitá-lo e precisava mudar a minha história. Ele citou Salmos 1:3, que fala: pois será como uma árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quando fizer prosperará. E ali eu entendi que eu tinha que aceitar a Deus e eu não poderia mudar isso. Eu tinha que, de qualquer forma, aceitá-lo, e ali foi a minha decisão e eu vim pra frente e eu aceitei. Eu fiquei bem ansiosa, porque é algo maravilhoso assim, e eu contava os dias para o meu batismo. Eu fiquei muito nervosa, eu queria mais, eu ficava com sede de Deus e tentava ler a Bíblia, e depois algumas semanas se passavam e eu não lembrava da história. Eu ficava bem triste, assim, que eu não sou muito boa de decorar história, e eu esquecia, mas eu ia indo assim, eu não desistia. Aí então chegou o dia de eu me batizar, foi no dia 21 de julho do mesmo ano, né, 2009, e eu tinha aprontado um dia antes, no sábado, teve um churrasco da minha família e eu me machuquei, caí, foi a primeira vez que eu quebrei meu braço. Aí eu fiquei, tá, eu vou me batizar do mesmo jeito, isso não importa, porque meu braço não tá quebrado, eu não vou me batizar. Minha mãe enrolou meu braço com sulfilme e eu vim. Aí eu me lembro que eu só chorava muito ali e eu não conseguia conter as minhas lágrimas. Eu não tenho uma memória tão forte, eu não lembro quem se batizou comigo. Eu só me lembro que eu chorava muito, muito, muito. E cantava, né, o louvor: glória, glória, os anjos cantam já. Glória, glória, os normas cantam já. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. E ali chegou a minha hora. Quem estava lá era Norival e Derones. E mesmo dentro da água, eu também estava chorando. Isso aí, minha família toda estava aqui. E para mim foi uma alegria muito grande. E então, cada dia eu queria ler mais a Bíblia e às vezes dava aquela preguiça, né, de adolescente, assim. Até velho a gente tem preguiça, assim, de ler ou fazer algumas coisas. Mas eu tentei, então, ficar com mais sede de Deus, e era bem difícil, assim, mas eu tentava ler a minha Bíblia todos os dias e mesmo assim não lembrando a história, eu queria ler. E então eu fui crescendo, fui pensando mais, e os meus pais, eles já conheciam a Jocum. Para quem não conhece, a Jocum é uma ONG, Jovens com uma Missão, e ela foi fundada em 1960 por um jovem de 20 anos chamado Loren Cunningham. Ele teve uma visão, quando ele estava no sós com Deus dele, que ele viu vários jovens, como se fosse, no mapa, vários jovens como se fosse uma onda muito grande e se espalhando pelo mundo. Então ele falou assim: pode falar, Deus. E ele falou bem assim que era para ele pensar nisso. Se passaram alguns anos e ele voltou a pensar nisso, e foi aí que ele fundou a Jocum. E nisso, esse pensamento, essa coisa irada, ficaria até no nome, Jovens com uma Missão. E foi aí que foi fundado. E meus pais, eles já conheciam, eles tinham levado a minha irmã, levaram ela para bem longe para fazer uma campanha de King's Kids, que acontece em janeiro, que é um período de férias que as crianças têm, ou em julho. De janeiro, na época dela, durava um mês. Hoje em dia dura apenas 2 semanas. E ela foi para Porto Alegre. Eu acho que nem era nascida quando ela foi. E quando eu tive a oportunidade de ir, eu não fui, que foi com meu irmão, que foi em Porto Alegre também. E eu não fui, eu era muito grudada com a minha família e eu fiquei com medo de sentir falta, por ser longe, eu não iria conseguir voltar. Aí então, meus pais, eles fizeram um curso na Jocum de Vitória, que fica em Flechal 2. Então eles ficaram bem amigos deles lá. Então
eu comecei a frequentar a campanha daqui. A minha primeira campanha foi em 2013, que foi apenas de um final de semana, mas aquele final de semana tinha mudado tudo. Eu tinha aprendido um jeito melhor para eu meditar e ouvir o que Deus tinha para falar para mim, ouvir um jeito de interceder. Eu aprendi que eu tinha que ouvir a voz dele, não simplesmente orar pelo que viesse na minha telha. Eu vou orar pelas pessoas da minha igreja. Não. Às vezes Deus queria te tocar para orar por uma pessoa da África ou por um acidente que vai acontecer ainda. E Deus ele quer te usar para que você ore por isso. E sua oração vai mudar. E aquele final de semana mudou a minha vida e eu queria mais. E foram se passando anos e eu cresci mais, né? Aí eu consegui Não, peraí, irmãos. É porque eu tô tentando. Em 2013 foi a minha primeira campanha de janeiro que eu tive o prazer de participar e eu já trabalhava. Então ficou meio que complicado, né? Como que eu ia participar da campanha e trabalhar ao mesmo tempo? E eu fiquei bem assim, tá, eu vou participar da campanha de manhã e de tarde eu vou trabalhar. Era perto da minha casa, então não ficou tão difícil. Então eu acordava, eu não dormia no local, eu acordava, ia para a campanha, fazia as coisas lá, voltava, almoçava, me arrumava, ia trabalhar e voltava para o trabalho. Fazia todos os deveres até a noite, só saía de lá quando o pessoal ia dormir. Era o mesmo horário que eu frequentava. Foi 2 semanas muito loucas. Eu corria para lá, corria para cá e foi... Se me cansei, eu cansei, mas eu senti falta daquilo quando acabou. Mesmo na campanha ali, que eles ensinam algumas coisas que possam ser iguais, que são os passos de King's Kids, eu aprendi sim coisas bem diferentes, porque cada campanha é um tema e Deus trabalha de forma diferente. Ele é um Deus de arte, ele não vai trabalhar igual com você. Cada dia ele vai falar uma coisa diferente. E então, ali naquela campanha eu descobri sobre o Nico. O Nico é algo de King's Kids, que ele oferece oportunidades para desafiar os participantes a um relacionamento mais profundo com Deus e experimentar o seu coração para as nações. E tem 4 princípios: liderança, entrega, trabalho em equipe e servir. E eu queria aquilo para mim, eu queria participar. E o Nico mais perto era em Minas Gerais, em Pitangui. Aí eu bem assim, eu vou. Foi com meus pais, eu queria ir. Mesmo que eu passasse 4 dias no mato, sem sabonete, sem pasta de dente. Todo mundo está na mesma posição que a minha, então estaria tudo certo. Então eu queria ir. Só que não era a minha vez de ir. Em abril, eu comecei a sentir dores muito estranhas. Nas minhas pernas não era normal. E meus pais não estavam em casa e um certo dia eu acordei com o meu pé muito inchado. Tem quando as grávidas estão bem inchadas mesmo, o pé dela fica igual uma balona, assim. E meu pé estava daquele jeito. Só meus pais não estavam em casa, minha irmã, eu pedi socorro para ela e ela foi lá e me deu um remédio. Fiquei de perna pro ar e esperando passar. Isso foi um domingo. E as horas passando e a hora da reunião ia chegando. E minha vontade de vir, não tinha vontade. Eu queria ficar em casa chorando pelaquela dor que eu estava sentindo, sem saber o que era. E então eu vim, mesmo daquele jeito, sem vontade, sem nada, eu vim. E eu perguntava para Deus o que era aquilo e não tinha nada, Deus não me falava nada. Ficava em silêncio. Chegando em casa, meus pais já tinham chego, minha família. E dormir não foi fácil naquela noite. Eu trocava de lado, não dava certo, a dor aumentava. Eu ficava batendo na minha perna para ver se passava, não passava nada. Não sabia onde eu estava sentindo dor. Sabia que era na minha perna, mas aonde? No meu osso, com tudo que eu ia resolver, o que eu ia fazer. Chorando, meu olho já estava igual uma bolota de tanto choro.
E teve uma hora que eu não aguentei e eu fui aguardar meus pais. Quando eu vou falar para meus pais que eu tô sentindo dor, é porque eu já tô sentindo dor mesmo. Não tá dor mesmo. Eu fiquei aguentando até o final para ver se eu vou conseguir, e foi aí que eu acordei eles e falei bem assim, não dá, eu tô sentindo muita dor, não tô conseguindo dormir. Não adiantaria eles me levar para o hospital, para um socorro, por causa que... Tá, o que eles iam me dar? Uma injeção, sei lá? Era algo... Não tinha como, eles não iam receber, tinha que ir um especialista. Eu dormi aquele dia sobre efeitos de remédio, tranquilizante e anti-inflamatório. E de manhã eu fui no ortopedista. No meu ortopedista, eu fui lá, contei a história pra ele, e ele já falou bem assim, ó, a minha especialidade não é essa não, mas você tá com reumatismo. Você vai ter que ir no especialista, vai lá e vê com ele. Eu, sem saber muito sobre história de reumatismo, meu pai já olha assustado, e eu já assustada pelo que vinha, o que eu ia ter que fazer e tal, pelo que eu ia sofrer depois. E a gente ligava para reumatologista, a gente não conseguia, só conseguia daqui a 3 meses, e eu ia ficar com aquela dor, e não era uma dor fraca não. Eu tentava ir para a escola, tentava trabalhar e não conseguia, meu trabalho era sentada no computador e não conseguia, era uma posição horrível. E foi um dia que eu consegui uma consulta. Ele me ligou, foi de uma desistência, e eu consegui uma consulta. Nisso que eu consegui a consulta, eu já tinha alguns exames que o meu ortopedista pediu. O meu ortopedista ele de mim já tem tempo e cuida da minha família. E ele adiantou alguns exames de sangue para mim. Nisso, eu mostrei a ele o exame de sangue médico e ele falou que era uma inflamação normal, que estava tudo certo. Se eu tivesse sentindo dor, eu tomaria outro remédio de novo. Só que aí ele pediu para eu voltar daqui a 3 meses e fazer esses exames novamente, para ver se está tudo certo e tal. Então passou 3 meses, eu às vezes sentia dor, mas eu não tomava o remédio, não era uma dor forte como eu senti no início. Então eu voltei no meu ortopedista e ele falou bem assim, qual médico você foi? Eu assim, fui nesse. Ele falou assim, poxa, eu falei pra você não ir nesses médicos do plano. Mas ele falou brigando mesmo. Ele falou como se fosse um pai mesmo. Ele falou bem assim, eu vou te dar esse telefone aqui. Ela se formou comigo e eu confio nela. Então eu fui para uma particular. Eu consegui a consulta em 3 dias, diferente da do plano. Ela abriu uma vaga para mim. E eu fui lá, mostrei os exames que eu já tinha. Ela falou bem assim, se você demorasse mais um pouquinho, você ia tomar remédios com efeitos colaterais bem fortes. Ainda bem que você voltou, que você tomou uma decisão melhor. Que médico te deu? Você voltou lá. E com alguns exames novos, que já tinha se passado 3 meses, ela falou o que eu tinha. Tinha poliartrite, já há 3 meses. Então eu tive que começar a fazer tratamento. Fazia exame de 3 em 3 meses, exame de sangue, de coração, para ver se tinha ido para algum lugar, para cada órgão. E eu fiz exame de tudo quanto é jeito. De todos. Nunca fiz tanto exame de sangue. E em Tessalonicenses 5, 17 e 18 fala, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então eu não estava fora da vontade de Deus. Deus tinha permitido aquilo ali para minha vida. Essa doença já estava na minha vida desde o ventre da minha mãe. Foi algo que quis explodir agora na minha vida. Eu poderia morrer sem ter acontecido isso comigo. Mas aí aconteceu, então eu tive que me cuidar. É uma doença autoimune, então eu tinha que ficar bem atenta no que eu fazia. Não podia ficar fazendo impacto, não podia ficar pulando. E comer chocolate, fala para uma adolescente isso, comer chocolate não podia comer muito. Você tinha que comer mais folha verde. Eu não gostava muito não. Mas eu comia, né? Eu falava assim, vamos fazer um suco verde. Suco verde não, eu só gosto de suco amarelo, vermelho. Mas, então eu tentava, eu tinha que me cuidar, eu não podia deixar de me cuidar. Deus estava fazendo o papel dele, eu também tinha que fazer o meu. Tem que cuidar da minha saúde.
comecei a fazer exercício, minha médica autorizou, eu fui lá e fui fortalecer os meus ossos e minha musculatura. De como eu comecei, de quando eu terminei, o meu professor, ele me aplaudiu e falou bem assim, você terminou como outra pessoa, você veio sem coordenação, você veio com tudo fraco. Eu chorava, irmãos, chorava, que eu não conseguia fazer o exercício, todo mundo conseguia. E eu chorava, eu deitava e ficava bem assim, não consigo. Virava para ele e dizia assim, calma, você vai fazer tudo no seu limite. E não era simplesmente isso. E o ano se passou, foi um ano bem conturbado esse, e foi aí que eu consegui. E veio a campanha de janeiro, de novo, de King's Kids, que foi esse ano. E Deus trabalhou bem diferente nesse ano comigo. Ele foi mostrando como que eu tinha que trabalhar no reino dele, como que eu poderia servi-lo, e quais eram os meus dons e meus talentos, que nem eu mesmo conhecia, que eu tenho muito para conhecer. E Deus me falou sobre a ETED. A ETED é uma escola de treinamento e discipulado, que é um tempo especial para conhecer a Deus e ouvir a sua voz. A ETED tem 5 propósitos. Um deles, o 5 é: 1. Desejamos reunir e desafiar pessoas para um relacionamento mais íntimo com Deus. 2. Desejamos inspirar e cultivar um estilo de vida segundo a Bíblia. 3. Desejamos também melhorar nossa capacidade de relacionar com o próximo. 4. Desejamos equipar pessoas para assumirem seus desafios no mundo. E 5. Desejamos transmitir os valores da missão e oferecer um leque de oportunidades a Jucu. E ali foi decidido e eu queria fazer a ETED. Eu saí daquela campanha e eu queria fazer a ETED. Só faltava eu terminar meu 3º ano e em fevereiro eu ia começar a fazer a escola. Tá, mas aonde que Deus ia me levar? Só aqui no Brasil tem 60 bases da Jucu. Tem uma perto da minha casa. Com 2 anos eu chego lá. Tá, e pra onde que Deus ia me levar? Eu ia fazer a minha vontade talvez seria ficar próximo da minha família. Mas talvez seria ruim eu ficar próxima da família e na primeira circunstância que aparecesse de dificuldade, eu tenho certeza que eu iria voltar. Então eu sentia que aqui não era o meu lugar, a base que eu tinha que fazer não era aqui. E novamente eu tentei fazer o Nico, essa era a minha vontade, eu queria fazer e fui tentar fazer de novo. Aí eu já perguntei à minha médica se eu estava liberada para ficar no mato. Aí ela falou bem assim que estava tudo certo. Antes você precisava de doação de sangue, quase, agora você pode até doar. Aí eu disse, cada dia eu estou melhorando, então estou fazendo uma coisa certa, né? Deus está me ajudando, Deus está me curando. E então não foi mais uma vez que eu ia ir para o Nico. Já tinha acabado, já tinha esgotado as pessoas, então eu não podia fazer. Se passaram alguns meses e me mandaram um e-mail falando bem assim que ia ter o Nico em outubro. Conversa vai, eu falei que já iria. Minha médica já falou que eu estava bem, porque eu tinha piorado de acordo com os meus exames. E então eu falei que eu ia. Conversa vai, conversa veio no e-mail, descobri que não era em Minas Gerais, era em Curitiba. Aí eu pensei, agora o negócio ficou mais longe, né? Ficou mais frio também, né? Aí eu vi assim, pai, não é em Minas não. Se fosse em Minas, meu pai podia até me levar de carro, mas em Curitiba não dá mais para levar, né? Ia ficar desconfortável a viagem. Então ele falou bem assim, essa é a sua vontade, você quer ir? Eu vi assim, sim, eu quero ir. Então eu fui, comprei a passagem, comprei todas as coisas que faltavam para mim. Estava preparada para ir. Meu coração, minha mente, minha primeira viagem de avião. E sozinha ainda. Eu falei bem assim, eu tô indo. E Deus vai me ajudar que eu não posso perder o avião, não. Aí, e faz ligação, eu saí correndo pelo aeroporto, que já estava na hora do outro, não fiquei no mesmo avião. Saí correndo. Deu tudo certo, cheguei lá. Desculpa, irmão, pulei um negócio aqui. Fica até negociado. Um dia antes da viagem, de eu arrumar minhas coisas, eu mandei um e-mail para eles, pedindo o telefone de quem iria me buscar lá no aeroporto. E eu recebi o e-mail deles, falando assim que não ia acontecer o Nico.
Eu pensei, tem alguma coisa de errado comigo. 3 tentativas de ir pro Nico, eu não consigo. O que tem de errado? Não consegui ir pro Nico. Eu falei, e ela falou bem assim que eu podia ir para eu conhecer a base, para eu conhecer as atividades de lá. Cada base tem um sistema diferente, as atividades são diferentes, algumas tem mais, outras tem menos. E então eu cheguei em casa, contei para meus pais aquilo. Então e aí eu fui lá e bem assim, não, eu vou para conhecer. Então eu fui, aí a confusão lá, cheguei lá. Minha mala foi bem diferente já, né? Eu já podia colocar blusa de frio, antes eu não podia colocar, minha roupa era contada, agora eu já podia colocar uma roupa mais confortável. Então, chegando lá, foi uma semana que eu passei lá. Foi uma semana maravilhosa. Aprendi coisas diferentes ali também. Deus foi trabalhando cada dia comigo, cada pessoa que passava por mim era bem diferente. Eu cheguei num dia lá que acontece o culto da base e ali o líder foi falar e ele falando uma palavra simples, mas você sentia que aquilo ali era de Deus. O culto acabou, falaram que tinha uma visitante, me senti até famosa, tinha muita gente me abraçando, apertando mão. Aí eu pensei, tá, meu jeito tímida de ser. Aí eu fiquei em uma casa, a base é bem grande, ela fica no centro de Almirante Tamandaré, que é Almirante Tamandaré e Curitiba do lado. É bem frio por ficar no meio do vale. E eu fiquei numa casa que só tinha obreiras. E aquelas obreiras me abençoaram muito. Fui abençoada por cada pessoa ali, na verdade. E só por eu estar passeando ali, irmãos, eu não podia pôr da tarde não. Eu estava ali também para ajudar eles. 7 horas da manhã eu acordei e fui interceder com eles. Vamos interceder. Vamos fazer as atividades que tem na base. Foi uma experiência de, como dizem meus amigos da Jocum, eles falaram que eu fiz a ideia de uma semana. Que minha primeira manutenção foi esfregar a casa que tinha acabado de ser reformada, cheia de cimento. Aí eu disse, gente, que bom. E tem que esfregar direitinho, o rejunte não podia estar preto, que o líder da base, ele fica nesses centros comunitários e ele tinha que ver limpo, porque é para a obra de Deus. A gente não pode fazer a obra de Deus com desleixo, né? Tem que ser perfeito também. E então, passou alguns dias e chegou o sábado. Todos os meus dias foram assim, chovendo às vezes. E eu ia aproveitando aquele dia, ajudei na decoração de um casamento que ia acontecer ainda, fiquei fazendo coração, ajudando a obreira. Aqueles dias iniciais já estavam uma bênção. No sábado eu saí para conhecer Curitiba. As obreiras me levaram no centro para conhecer. Fomos dar uma volta por Curitiba. Chegando em casa, na base, né? Não tive uma notícia muito boa. A gente tem um grupo da família, não só nossa família, meus irmãos, meus pais, para conseguir se comunicar melhor, não ficar mandando igual telefone sem fio. E ali eu recebi a notícia que uma amiga minha tinha falecido. E para mim aquilo ali foi um baque. Eu falei assim, nossa Deus, agora? Por que agora que ela foi falecer? Ela estava fazendo a sua obra também. E eu fiquei bem chateada com aquilo. Eu orei, fiz o que tinha que fazer, orei pela família dela. Ela tem um irmão e uma irmã. O irmão dela fez campanha comigo e um menino muito abençoado. E naquilo eu lembro dela só de coisas felizes. Isso é muito bom, né? No meio do carnaval, ela saiu comigo no Impactos de Carnavais, que é da Jocum, que eu frequentei. E meus pais também foram comigo. Foram impactos maravilhosos, onde Deus já me levou 2 vezes. Eu e minha mãe 2, e meu pai foi nesse ano.
Deus te usa para falar com pessoas bêbadas, homens vestidos de mulheres, mulheres vestidos de homens. Deus te usa para falar com eles. E Deus te usa maravilhosamente. É algo que você sente vontade de não parar. E você sair no meio da rua gritando que Jesus te ama, e a pessoa, mesmo com um copo de cerveja, falar: oh, que legal, sei lá. E sair cantando talvez na rua com o seu bloco de carnaval. A gente tem um bloco chamado Tá Pensando o Quê? E a gente sai cantando, a gente tem que conquistar também as pessoas. Deus usa na arte. Nós tínhamos dança, teatro. E nosso bloco saia cantando. E quem cantava era a Aline, que foi a que faleceu, que eu descobri. E ela saía cantando no megafone junto com a banda. Ela cantava: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Eu só lembrava dela assim, cantando, feliz. E era muito maravilhoso. Eu já tinha orado, já tinha feito tudo, e eu não ia ficar na cama chorando. O que eu podia fazer mais? Já como eu saí de lá para ir no enterro dela. Tinha um chá de lingerie na sala da casa que eu tava, e eu fui participar também. A menina que eu nem conhecia. Participei e foi uma tarde muito maravilhosa ali com aquelas meninas, aquelas obreiras da base. Então eu descansei, porque no domingo eu iria fazer um curso, o curso Cordas. O curso Cordas é um curso desafiador que consiste em uma variedade de obstáculos desenhados com o propósito de desafiar os limites físico, mental e emocional dos participantes. Esse curso ele é muito frequentado por empresas, para as pessoas que trabalham nessa empresa ter um desempenho melhor, trabalhar em equipe, não saber trabalhar com competitividade. E esse curso trabalha com isso e falando do amor de Deus. Então eu tive que acordar cedo, participei daquele curso como se eu fosse uma pessoa que dava o curso mesmo. Participei com eles desde o início, dos preparatórios, e participei do curso também. Aquele curso, quem fez aquele curso foi uma galera da Universidade do Paraná. É a Universidade do Paraná para Jesus. E eles foram fazer aquele curso no frio, às vezes dava, o sol aparecia, depois sumia, e eu fui fazer aquele curso. Acordei às 7 horas nesse dia e voltei para casa só às 7. E foi mesmo você fazendo atividades ali, eles falavam de Deus cada coisa que a gente fazia. Eram atividades que nós fazíamos e a gente tinha que mostrar. Ali não tinha competitividade. Eu não podia zoar meu amigo, falava assim, que ele não consegue subir numa árvore. Eu tinha que ajudar ele. Vai, você consegue. Tinha que dar apoio a ele. E se ele não conseguisse, se o máximo dele era beijar uma árvore, ele tinha que beijar uma árvore. Esse era o máximo dele, ele tinha que mostrar isso. E foi uma tarde muito boa com aquelas pessoas. Caí até, fiquei com a bunda toda suja de lama. Tive que chegar em casa, lavar aquela roupa. E chegando em casa eu pensei que eu ia ligar a internet e falar pra minha família como que foi aquela tarde. Quem me dera. Chegaram no meu quarto, a mulher que estava responsável por mim ali, que falava quais eram as coisas que eu ia fazer, ela chegou e assim, Alana, eu não tenho uma notícia muito boa pra você, é melhor você sentar. Eu vi assim, quem morreu? Mas quem? E então eu sentei no chão do quarto e ela falou bem assim, que a minha mãe tinha ligado pra ela de manhã e falou, o seu bisavô morreu. Aí eu, uou!
Meu bisavô, com 100 anos, velho, um velho inteiro, tá? Um velho que fazia pão para os seus clientes. Se bobear, estava mais inteiro que eu. Ele andava para lá e para cá. A gente ficava brincando que a segunda mulher dele ia morrer e ele ia partir para a terceira. E ele teve um ataque cardíaco. E então eu fiquei, tá, o que eu vou fazer? Liguei para minha família estava em Minas, porque ele é de Minas Gerais, de Carangola. E eu era uma das únicas que não iria também no enterro, porque minha família é grande e tem gente espalhada pelos países aí. Então eu orei naquele momento pela minha família, pelas pessoas que não conheciam a Deus também, que pudesse conhecer a Deus. Foi ali, passou o meu dia, isso foi no domingo, e Deus não permitiu que ligasse a internet. Eu ligava a internet para falar que eu iria demorar ou que eu ia fazer uma atividade. E nesse dia, foi permissão de Deus eu não ter ligado a minha internet antes, por causa que meu avô morreu de madrugada. Então eu já iria saber que ele já tinha falecido, e se eu soubesse antes, eu não iria conseguir aguentar aquele domingo. E então, foi permissão de Deus eu não saber antes. Passou domingo, na segunda-feira, dia das crianças, era meu último dia. Na terça-feira eu já iria voltar para Vitória. E na segunda-feira eu acordei cedo, tentei participar da reunião, e foi um louvor feito pelos africanos da base. Irmãos, louvor todo em inglês. Eu não sou bom em inglês não, sei algumas palavras, mas sem traduzir não. Como que eu ia aguentar aquele negócio ali? Então, meu coração estava todo quebrado. 2 falecidos. E eu nem ia chorar. Não conseguia. Então eu saí do local da reunião e fui respirar lá fora. Fiquei olhando pro parquinho, pro campo, um lugar verde muito bonito. E aquele vento batia no meu rosto, me tranquilizava, me acalmou e eu consegui voltar. Voltando, Deus estava ali, e eu só não estava sentindo antes. A presença dele era muito forte ali. Mesmo antes que eu não estava entendendo, depois eu comecei a passar a entender o que estava se falando ali. E foi algo muito maravilhoso ali. Deus me acalmou. Deus tomou uma obreira para abraçar todos. E ela não queria não, ela falou depois. Ela falou, Deus, fala qualquer outra coisa para mim, menos abraçar. E Deus falou, abraça, eu quero que você abrace. E então ela foi e abraçou todos naquele lugar. E foi um abraço me confortando, como se fosse Jesus me abraçando. Chegando nesse dia, 4 obreiros, eles iam para uma congregação para fazer a festa das crianças. Eles iam se vestir de palhaços para animar a festa. E a outra coisa que eu tinha que fazer era ficar em casa chorando. Eu fui para a festa com as crianças. Não tinha como fazer mais nada e eu ia ir para lá. Então, acabou a reunião, fui para casa. E ligando meu celular, eu abro o Facebook e vejo uma imagem que o meu tio de segundo grau publicou. Aí eu leio aquele nome e não estava entendendo nada. Eu pensei, gente, será que está comparando a idade que meu bisavô morreu com a idade do pai dele? Aí eu pensei, quando eu resolvi olhar o ano, né? Os 2 anos era 2015. Eu pensei em outra morte. E foi. O filho do meu bisavô faleceu. O filho do meu bisavô, ele estava com câncer. E a gente já orava na nossa família que nenhum dos filhos do meu bisavô ia morrer antes que ele. Meu bisavô não tinha que enterrar um filho dele. Meu bisavô morreu 2 dias antes do filho dele morrer. E minha família, liguei de novo e me disse, pô, é verdade isso mesmo? E era verdade aquilo? Não tinha como.
eu fazer mais nada do que orar. E então eu saí com os obreiros de lá e fui para aquela comemoração do Dia das Crianças. E Deus não deixou nenhum momento lembrar do que estava acontecendo comigo, daquele sofrimento, daquelas perdas. E Deus me tranquilizou muito, não deixou eu lembrar, foi me acalmando. Então eu tinha, depois acabou a festa, voltamos para casa. Terça-feira de manhã eu já iria voltar para casa Vitória, para minha casa onde estava a minha família. E naqueles dias lá, Deus falava muito forte comigo, que mesmo nas perdas, Deus ia me abençoar. Deus ia cuidar de mim, desde que eu estou presente. E então Deus falou que ali era para eu fazer a escola, a ETED. Passar 5 meses lá e aprender mais dele. Voltando para casa, eu contei para meus pais que era ali que eu ia fazer a escola. Então eu tinha que começar a correr com as coisas, né? Tinha que fazer formulário. As coisas de Deus também tem, as pessoas vão falar se você aceita ou não. Fiz meu formulário, preenchi tudo, entreguei o formulário para o Norival, para ele falar sobre mim. Entreguei para uma amiga minha, a Sueli, que trabalha na secretaria, e ela me mandei para eles. Eu fiquei muito ansiosa para saber se eles iam me aceitar ou não. Mesmo conhecendo eles lá, que passei o tempo lá, mas mesmo assim, fiquei ansiosa. Recebi o e-mail deles, fui aceita. Agora eu tinha que arrumar minhas coisas. Mas mesmo assim, eu tinha 1 ano para terminar aqui. A escola continuava. Eu já tinha terminado. Para felicidade, hoje só que eu descobri. Hoje, no domingo, eu descobri que eu passei. Faltava uma matéria para mim, que era física. Descobri hoje. O professor me falou hoje que eu tinha passado. E para mim aquilo, eu ia correndo atrás de coisa, fiquei por um tempo correndo, fiz as coisas, e os obreiros lá, eles oram pela pessoa que vai vir. Então eles começaram a orar por mim, e veio para eles Eclesiastes 3, que fala que tudo tem o seu tempo. E também veio uma música, a música é em inglês, a tradução dela com eles veio mais o refrão, que fala: este era o tempo dela, esta era a dança dela, ela viveu cada momento, não perdeu nenhuma chance. Ela nadou no mar, bebeu do profundo, abraçou o mistério de tudo que ela poderia ser. Este era o tempo dela. E eu lendo aquilo, eu comecei a chorar e mostrei para minha mãe. E aquela música era o que eu tinha pensado ali. Tive perdas, mas Deus me abençoou ali, me mostrou amigos. Ele tirou pessoas da minha vida, mas colocou também. E eu fui muito abençoada. E naqueles dias foram muito bons. E eu estou muito feliz com o que Deus tem feito na minha vida. E se você viver buscando a realização de um sonho que não é a realização do sonho de Deus para você, é como correr atrás do vento. Porque o sonho de Deus sim nos preenche e nos completa. Quando a gente sonha sozinho, não acontece nada. Sonhar com Deus é bem diferente. O problema não é ter um cargo bom no trabalho, ser rico ou famoso. O problema é fazer tudo sem a presença de Jesus. Isso sim é um problema. Então eu deixei Deus tomar conta dos meus sonhos. Quis fazer os sonhos de Deus. E então, minha faculdade, eu não sei se eu vou fazer uma. Eu
estou fazendo o que Deus pediu para mim agora. Se eu vou voltar para cá, não sei. Estou pronta para o que Deus vai planejar para mim e para minha vida. Deus, Ele nos dá uma vida assim, branca. Você pode fazer tudo. Você pode escrever nela. Você pode fazer a sua história. Só que você decide fazer algumas coisas. Construir com as suas próprias mãos. Então você trabalha e ia construir uma casa. Sua casa não é muito grande. Sua família vai crescendo. Então você quer construir uma casa maior, comprar uma casa maior. Você quer ter coisas materiais. Você compra um carro. Você tem uma casa dos seus sonhos agora. O seu trabalho, você está se dando bem. Você viaja pelo mundo todo. Você conhece pessoas diferentes, tribos diferentes, línguas diferentes, viajando pelo mundo com o seu avião. Só que nada disso foi preenchendo o seu vazio. E às vezes você se sente como um avião sem asa. Como que vai acontecer, né? E então, às vezes você se sente no fundo de um poço. Mas às vezes o fundo do poço pode ser o melhor lugar que você pode ficar. No fundo do poço não tem ninguém à sua direita e nem à sua esquerda. Só tem como você olhar para cima. E você lembra que em algum momento alguém te falou de Jesus. E você se lembra dele, só que essa cruz está vazia. Nessa cruz vazia, essa cruz está vazia porque Jesus não está mais na cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele quer ser dono e rei. Ele está sentado ao trono, à direita de Deus. E Ele não quer ser apenas rei e dono do mundo. Ele quer ser rei. Ele quer ser dono. E Ele quer ter os sonhos da sua vida. Ele quer tomar conta da sua vida. Muitas das vezes a gente vai fazendo as coisas sem pensar, ou às vezes quando sofremos, que aí a gente vai lembrar de Deus, que a gente vai lembrar das coisas dele. Muitas vezes a gente não pergunta se aquele é o sonho de Deus para a nossa vida. E a gente tem que perguntar qual é o sonho de Deus. Qual é o sonho dele para a nossa vida, o que ele quer fazer com a gente. Ele que te colocou aqui nesse mundo. Ele quer que você fale do amor dele. Ele quer te usar. É muito interessante a simplicidade das palavras de uma adolescente que está com o coraçãozinho queimando e ardendo para falar de Jesus. É interessante como a gente está tão acostumado com discursos eloquentes, emocionais, que a gente não vai na essência da palavra, mas vai na onda do discurso. Mas aqui eu pude beber de uma vida que começa agora a descobrir quem é o dono da vida dela. Essa menina está descobrindo que Jesus é o dono dela, é o rei, é o Senhor dela. E ela está descobrindo que apesar de tudo isso, dela ser propriedade do dono do mundo, do dono do universo, do Senhor do universo, ela não está livre de uma enfermidade, de perdas, de dificuldade, de sofrimentos. Ela deu um testemunho aqui, irmãos, que é um testemunho fiel. É a experiência de uma menina que começa uma carreira. Uma carreira. Qual carreira está proposta para você?
Você deseja isso que você deseja? Irmãos, eu quero que você ouça o versículo. Fica aqui, pode ficar aqui do meu lado, querido, porque nós vamos orar por você. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse aos seus discípulos, Jesus estava ascendendo ao céu, Jesus havia ressuscitado, estado com os discípulos, eram os últimos momentos de Jesus aqui entre os homens, e nesse processo ele disse aos seus discípulos: mas recebereis poder. Olha isso que está escrito aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Para vocês serem minhas testemunhas, vocês precisam receber poder. E esse poder advém do Espírito Santo residente. A partir do momento que você recebeu Jesus como seu Salvador e o seu Senhor, você recebeu poder. Ou seja, todo crente que está aqui neste auditório recebeu o poder de Deus. Poder para testemunhar. Poder para ser Bíblia, uma Bíblia aberta, para que o mundo veja em você o poder de Deus. Irmãos, o que essa menina está experimentando, a maneira dela, da maneira simples, como jovem adolescente, é a manifestação do poder de Deus. Manifestação do poder de Deus. Lembro-me da minha adolescência com 18 anos, quando numa crise terrível de identidade, numa crise terrível de autoestima, sempre que meus pais soubessem, o Senhor me visitou no meu quarto. Foi um dia de muito choro. Acho que eu virei um cara chorão, porque foi um negócio meio sinistro. E ali eu fiz, Alana, eu fiz um acordo com ele. Eu falei com ele que eu não iria tocar mulher, nem beijar a mulher, não fosse a minha esposa. Foi a única forma que eu arranjei de fazer algo para ele, que o meu corpo fosse guardado, selado pelo Espírito Santo dele, porque eu havia recebido poder. Poder para testemunhar, poder para ser luz, para resplandecer o Evangelho de Jesus por onde você passasse. Irmãos, eu quero fazer 7 perguntas. Eu vou só ler as perguntas. Nós estamos encerrando esta palestra, este testemunho. Se você recebeu o poder, se você tem este poder dentro de você, se o Espírito Santo está em você, por favor, me responda essas perguntas. Sinto o desejo de falar de Jesus nas oportunidades que tem, falar para as pessoas sobre Jesus, falar quem é Jesus, falar do meu Senhor para as pessoas quando tem a oportunidade de falar. Eu falo. Segunda pergunta: para quantas pessoas falei de Jesus neste ano que está terminando? Reflita comigo, pensa agora um pouquinho. Para quantas pessoas? Tenta lembrar aí. Quantas pessoas você falou de Jesus neste ano que terminou? Ou que está terminando? Posso citar pelo nome uma única pessoa que de forma exitosa eu levei a Cristo este ano? Uma única pessoa? Eu posso falar de uma pessoa, citar o nome dessa pessoa, que eu falei dela para Jesus, que eu a levei a Cristo Jesus? Vai pensando nisso agora. Quarta pergunta: meus familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho,
me veem como uma testemunha de Cristo. Dentro da minha casa, meus vizinhos, as pessoas com as quais convivo, elas olham para mim, não é que estão vendo um anjo, não, estão vendo um ser humano, mas um homem, uma mulher de Cristo. Elas conseguem ver em mim que eu sou uma testemunha de Jesus. Quinta pergunta: sinto o desejo de convidar vizinhos, amigos para a reunião? Quem convidei esse ano? A quem eu convidei para estar na reunião? Mas como vai estar se nem eu vou à reunião do grupo familiar? Como eu vou convidar se eu não vou ao grupo familiar? Mas eu sinto o desejo de convidar para que eles ouçam de Cristo. Sexta pergunta: sinto em meu coração o desejo de mudar esta realidade, caso as minhas respostas sejam não, ou eu não possa responder essas perguntas positivamente? Eu sinto em meu coração o desejo de mudar? E sétima pergunta: o que planejo oferecer ao Senhor para 2016 e assim tornar-me digno de ser chamado de cristão? O que eu planejo oferecer a Ele para 2016? Veja, irmãos, que eu fiz 7 perguntas e possivelmente você não vai encontrar resposta satisfatória para nenhuma delas. E a pergunta que eu faço para você agora é essa: você recebeu o poder? Você recebeu o dom do Espírito Santo? Você está correndo atrás de quê? Se nenhuma oportunidade você aproveitou para falar do seu Senhor, se nenhuma pessoa você convidou para uma reunião, se em nenhum momento seus familiares, pessoas que estão ao seu lado, conseguem ver em você uma identificação com Cristo Jesus, se você não sente desejo sequer de falar de Jesus, falta poder. Está faltando o Espírito Santo na sua vida. Está faltando o Espírito Santo na minha vida, na sua, na nossa vida. 2016 está chegando. A Lana vai para a ETEG. Ela vai estar recebendo treinamento para falar de Cristo. Só que eu quero dizer, Lana, para toda a igreja, que existe uma maneira muito econômica de falar de Jesus. É vivendo Jesus. É sendo Jesus. Eu lembro que eu fui a uma reunião uma vez na casa de uma irmã, fui almoçar na casa dela. Ela agendou comigo, lá, irmãos, numa favelona, lá em Vila Velha. Foi uma dificuldade para chegar lá, cheguei atrasada. A mulher tinha feito um banquete extraordinário. Quando eu cheguei lá, que eu entrei, que eu parei o carro, ela estava no alto do morro, assim, com a lombadinha, ela veio, ele veio! Quando eu cheguei, entrei na sala, meu Deus, Jesus chegou na minha casa. Eu falei, lembra disso, Luísa? Jesus chegou na minha casa. Eu pensei que ela estivesse assim, delirando, mas ela estava certa. Ela está certa. Quando você chega, Jesus chega com você. Porque você é portador do Espírito de Deus. Nesta hora eu quero fazer um convite a você para pensar sobre estas coisas. Vamos entrar em 2016, irmãos. Vamos deixar de lado essa necessidade de arranjar, viver sofrendo com os problemas, com as mágoas da gente, os ressentimentos, contenda com os outros, problemas na família. Vamos entrar em 2016 com o propósito de viver, de ser testemunha. Isso é tudo, mais nada, não precisamos de mais nada. Somente testemunhar de Jesus.
Irmãos, acabou desse ano, eu lembro que saindo, eu tenho um garotinho, um menino, ele é muito lindo, um garoto bonito, bonito. E eu vejo os meninos chegando perto dele e tal. E aí, ele escreveu uma carta me agradecendo pela atenção. Aí eu falei isso publicamente na sala de aula, nas duas últimas semanas lá. Eu falei, olha, eu queria dizer a vocês que foi um prazer trabalhar 3 anos com vocês, vocês são maravilhosos, eu amo vocês e tal, mas eu quero fazer uma referência a um jovenzinho que está aqui. Aí quando eu comecei a falar, ele ficando assim, ele foi abaixando, ele é muito tímido, ele sabia o que ia falar dele, ele percebeu. Aí eu falei, olha, quando eu recebi, eu li uma carta de um jovenzinho aqui que me agradeceu pela atenção, só pela atenção que eu dei a ele. Eu pedi que eles dessem atenção. Vocês vão para o ensino médio, trabalhem, sejam atenciosos com as pessoas. Irmãos, ele ficou tão emocionado, que os olhos ficaram vermelhinhos assim. Aí eu queria chamá-lo para conversar. Aí ele falou comigo o seguinte, professor, meu pai é um homem que tem depressão, ele tem câncer de próstata. E minha mãe tem câncer nos seios. E eu falei com ele, como é que você passa o ano inteiro e não fala isso comigo? Ele falou, não, professor, e chorando. E cheio de problemas com as outras matérias. Mas por que você não falou isso comigo? Não, professor, eu estou esperando o milagre de Deus chegar na minha casa. Em prantos, irmãos, mas em prantos. Eu falei, você conhece Jesus? Ele falou, eu tenho Jesus, professor. Eu sou um servo do Senhor. Ele se reúne na comunidade ali pertinho da escola. E ele falou comigo assim, professor, mas eu já cheguei nessa escola aqui tão mal. Entrava um professor, sequer nos olhava, sequer. Pelo contrário, nos tratorava. Ele usou a expressão, tratorava. Quando era a sua aula, eu sabia, olha o que ele falou, eu sabia que Jesus ia estar na sala de aula. Irmãos, isso é muito especial. Essas coisas precisam ser ditas, essas coisas precisam ser proclamadas. Eu preciso, me perdoem, mas eu preciso falar isso para vocês, porque isso me realiza. Sabe por quê, filha? Porque isso não é meu, isso é dom dele. Eu não consigo ser diferente. Nós não conseguimos ser diferentes, porque nos foi dado poder. O que está sendo dado a você é poder. Você não pode negligenciar isso. Se você está pronto para renunciar a tantas coisas, então segue em frente. Eu espero que seus pais entendam o que Deus está fazendo na vida da filha de vocês. E eu quero neste momento alertar os nossos jovens que estão aqui, nossos moços, a que caminhem em direção ao Senhor. Irmãos, os grupos familiares estão aí, irmãos. Deixa eu falar uma coisa com vocês, amada. Se você for receber o treino e você voltar, eu quero uma coisa sua. Eu quero que você assuma um compromisso comigo agora aqui. Eu quero você servindo ao Senhor, evangelizando através do ministério dos grupos familiares. Porque este é um ministério glorioso, querido, que salva vidas. Muitas pessoas aqui entregaram a vida a Jesus no grupo familiar. Eu quero convidar os nossos moços, eu quero convidar os nossos jovens a serem irmãos de encargo. Irmão, com 19 anos, eu era irmão de encargo de um grupo que tinha uma multidão de crentes velhos. Foi uma luta para mim. Como eu vou chamar a atenção de irmãos de 60 anos? Eu com 19 anos. Como? Como eu iria exortar? Mas sabe o que acontecia? Eu lembro de situações em que os irmãos estavam numa conversa assim no grupo, e eu chegava e falava assim, vamos ouvir o nosso irmão, o nosso irmão dirigente. O nosso irmão dirigente. 19 aninhos, irmão dirigente. Um moleque.
Nem bigode tinha na cara ainda. Vou ouvir o nosso irmão dirigente. Eu gostava daquele negócio? Estou dirigindo o trem aqui, rapaz. E aí eu começava a falar e a gente treinava. E ali eu fui treinado pelo Senhor, Felipe. Fui treinado. Fui para vários cursos seminares, São Pedro, São Benedito. A Célia sabe desse negócio que vai. Eu quero dizer a vocês, eu quero convidar vocês. Houve uma época que mais da metade dos irmãos de cargo eram jovens. Lembra disso, irmãos? Quase a metade era tudo moço, tudo solteiro, cheio de vigor, cheio de vontade para servir ao Senhor. Parece que agora está ficando só para a turma mais velha. O pessoal que está com dificuldade de subir morro, pegar ônibus. Esse pessoal está dentro de casa, é a moçada. Então, Alana, quero fazer esse pacto com você. Você vai, Deus vai te usar, vai te preparar, mas seu lugar é aqui. Seu ponto de partida e de chegada é aqui. Você é filhote nosso. Aqui está o povo que ama você e vai orar por você. Nós vamos abençoar a vida sua, filha. Nós vamos guardar a sua vida em oração. Podemos até te abençoar. Deus pode levantar irmãos aqui que vão também te abençoar financeiramente. Deus pode levantar gente aqui que vai abençoar você financeiramente. Porque possivelmente você possa precisar, apesar de saber que sua família tem condição, mas Deus pode usar para ser abençoado, levantar pessoas para te abençoar. Se esse é o propósito dele, Deus pode te levantar para preparar você para voltar a este lugar aqui e fazer coisas grandes de Deus na vida de muitas pessoas aqui dentro. Não perca essa sensibilidade. Nunca interrompa a lágrima quando ela insistir em rolar no seu rosto. Existe uma unção por trás da lágrima. Existe um quebrantar de Deus. Eu, quando vejo uma pessoa falando, eu fico olhando o espírito dela. Eu não vejo as aparências, eu vejo o espírito dela. O que é que Deus está fazendo na vida daquela pessoa, a ponto dela ver no vento virar a página de uma Bíblia, como o mover de Deus. Este vento de Deus que virou a página da Bíblia. Até isso Deus pode fazer. Para te dar uma palavra, que a palavra é dele. Então, irmãos, nesta hora, eu glorifico a Deus pela vida dessa menina. 18 anos. E com ela eu quero convidar todos os nossos moços para uma tomada de posição.